Fala, nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Coração Rubro-Negro. Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo aí sobre o Diego Ribas, galera. Para quem não sabe, o Diego Ribas aí tá se aposentando, né? Vai se aposentar esse final de ano aqui no Flamengo. E eu trago aí a galera da Jovem Pan Esportes falando aí sobre a trajetória dele no Flamengo, né? Se ele tem status aí de ídolo ou não, só de um grande jogador no clube. Tá certo? E no final aí eu vou dar uma opinião aí sobre o Diego Ribas, após os comentários da galera da Jovem Pan Esportes, tá certo? Pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, galera, ajude o nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no nosso vídeo, tá bom? E ative o sino da notificação, para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos ver o vídeo de hoje. Mauro César Pereira, Diego Ribas vai fazer a sua despedida, né, do futebol e do Flamengo. O Diego anunciou aí nas suas redes sociais, fez uma postagem dele lá no Cristo Redentor, com a camisa do Flamengo. Uma pergunta, Diego Ribas, claro, hoje vive um mau momento, mas se tornou ídolo do Flamengo, por ter sido esse capitão dessa geração, até pela participação na final da Libertadores, ou ídolo é demais? Qual o tamanho do Diego Ribas pro Flamengo, na sua opinião, nessa despedida do Diego? Acho que ele foi um jogador que teve uma relevância em 2016, que foi o primeiro que aceitou vir da Europa pro Flamengo no meio daquela reformulação que o clube vivia já há 3 anos, quase 2 anos e meio, né, quando ele chegou. 3 anos e meio já, aproximadamente, quando ele chegou. Então teve esse simbolismo. O Aeroflá foi para ele primeiro, lá, aquele pessoal no aeroporto esperando por ele. Tem uma carreira de fato importante, de passagens em grandes clubes pelo mundo, né? Mas assim, ele teve muitos altos e baixos, né? Porque ele, em dado momento, ele era o porta-voz do time banana, né? Aquele time que perdia, não, fizemos o nosso melhor, perdia, não, nós empenhamos ao máximo, e isso era insuportável de ver. Quer dizer, o cara, um media training assim elevado ao mais alto grau. As declarações todas eram nitidamente ensaiadas e pré-fabricadas, não tinha nada de humano ali, sabe? O cara perdeu um pênalti na final com o Cruzeiro. A entrevista, fizemos nosso melhor é ganhar, não é perder pênalti, pô. O Muralha pula todas as vezes pro lado errado e fizemos o nosso melhor. Não fizeram o melhor. O melhor seria acertar, fazer uma defesa. O Fábio fez o melhor, os jogadores do Cruzeiro fizeram o melhor, ganharam aquela disputa e levaram o título da Copa do Brasil, entre outras situações em que o time vinha mal, o time estava acomodado e ele sempre tinha, ele como capitão, se esperava dele o contrário, indignação, vontade de vencer, questionar aquilo tudo. E em 2019, houve um episódio que nos bastidores foi comentado. Ele chega atrasado lá da viagem de férias dele e o Jorge Jesus já estava no CT. E quando ele chega, ele vai até o Jorge Jesus para conversar com o capitão do time, né? E o JJ fala, você vem aqui quando eu chamar. Fica lá. Por quê? Porque ele se apresentou depois. O voo dele foi cancelado, houve um problema qualquer, e ele, ao invés de voltar um dia antes para chegar, digamos, você vai se apresentar segunda-feira, volta no sábado, domingo já está em casa, desarruma as malas, segunda no horário você está. Ele deixou para meio que chegar horas depois e se apresentar. Houve lá um contratempo, um atraso qualquer do voo, ou coisa parecida. Ele se atrasou, nada grave. Mas o Diego, ele é bem inteligente. Ele já percebeu de cara que as coisas tinham mudado. Que tinha um cara ali com a mão pesada e que ia mandar. E ele aceitou sua reserva, entrou para colaborar sempre que foi preciso. Aí é um outro Diego, que é o Diego 2019 em diante. Então ele tem uma temporada em que ele sofre uma fratura no tornozelo em Guayaquil contra o Emelec, volta num tempo recorde para jogar a final. É importante sim na final, porque ele e o Arrascaeta tomam a bola do prato na origem do gol do empate contra o River Plate, e ele não acertou o lançamento, mas ele tentou o lançamento para o Gabigol e propiciou a jogada do gol da virada. Se ele toca para o lado, porque ali o 1-1, você pensa, pô, o Flamengo empatou no finalzinho, tá ótimo, para prorrogação, que bom. Toca para o lado, espera o jogo acabar. Não, ele buscou o ataque. Ele teve mérito ali. Embora o lançamento não tenha sido bom, foi por conta daquele lançamento que a zaga do River se complicou e aquele momento histórico do clube aconteceu com o segundo gol do Gabriel. Então ali ele tem uma participação importante, até pela maturidade, de entender... E ele entrou bem no jogo, né? Sim, de entender que ele era reserva, que ele não tinha mais condições de ser titular, mas que ele podia acrescentar em alguns momentos. Palmas para ele. No ano de 2020 para 2021, com o Rogério, ele virou volante e de novo ele foi bem. Ele conseguiu sair bem, foi campeão brasileiro. Então, 19 e 20 são 2 anos muito bons dele.
E ali eu acho que ele está na história do clube, ele merece todas as glórias. Mas daí em diante ele volta a se complicar, porque ele não teve, na minha opinião, a percepção, a autocrítica para ver que não dá mais. Chega uma hora que não dá mais, o corpo já não permite que você faça os mesmos movimentos, ainda mais na função que ele joga, a bola passando no pé toda hora, ele retém muito a bola, ele perde bola, e teve essa atuação lamentável contra o Coritiba. Então, acho que por escolhas, muito media training, ele é um jogador meio controverso. Então, eu não diria que ele é um grande ídolo do Flamengo. Acho que ele teve uma Mas passagem... ídolo é? Não, acho que não. Ídolo é uma palavra muito forte. Acho que ele foi um jogador importante em alguns momentos, mas ao mesmo tempo que ele é o jogador que é o capitão, também é aquele capitão daquele grupo que manda mais do que todo mundo, que o técnico tem que fazer elogio em entrevista porque não quer ficar mal com o jogador. Será que é bom ter um capitão assim? Não sei. Acho bem discutível. A gente pode lembrar que o Dorival Júnior deu uma entrevista num podcast, acho que foi Charla Podcast, se não me engano, há alguns meses. E aí perguntaram do Diego, ele elogiou o Diego pelo que ele faz fora de campo. Quer dizer, a preocupação em não desagradar é um negócio, porque o cara tem... E cometeu alguns deslizes, como aquela grosseria com o jornalista, no caso da SBT, o Vene Casagrande, que estava lá dentro do CT do Flamengo, numa sala específica, sala de imprensa, não estou enganado, para entrevistar o Thiago Maia, algo agendado pelos profissionais da comunicação do clube, e ele entrou fazendo um vídeo ironizando por conta de um problema mal resolvido entre ele e o repórter, que ele tem que resolver em outro lugar, não dentro do Flamengo, não na presença de todo mundo. E o vídeo viralizou. Se foi ele que gravou, ele passou para alguém, presumo eu. E aquilo foi um tremendo gol contra. E o Flamengo não fez nada, né? Não fez nada. O jogador faz o que quer, tá, vamos que vamos. Quer dizer, imagina dentro de uma empresa, né? O cara chega, entra numa reunião para a qual ele não é chamado, grava um vídeo para discutir com alguém de fora que vem nessa empresa para a reunião e espalha esse vídeo. Né? Eu acho que no mundo corporativo isso não seria aceito, mas dirigentes do Flamengo que são do mundo corporativo toleram isso, eu não sei porquê. Então acho que ele tem altos e baixos, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo, e acho que a torcida do Flamengo está dando graças a Deus que ele vai parar de jogar no sábado, porque não tem mais condição, ele insistiu em jogar, especialmente em momentos em que ele foi mal, e sábado ele fechou muito mal. Acho até que o ideal para ele seria entrar, jogar lá uns 15, 20 minutos, sai, é aplaudido, segue seu caminho, vai fazer outra coisa da vida, mas eu acho um jogador bem controverso, e acho que teve esse período, 19 e 20, que foi um período muito bom dele. Muito profissional, ele é muito dedicado, isso é inegável, ele se cuida, ele treina, a própria recuperação dele daquela lesão grave em 2019 evidencia isso. Mas algumas escolhas, algumas posturas eu acho bem discutíveis, não acho que ele seja um ídolo do Flamengo, não. Desse pessoal, para mim, desses vencedores, ídolo mesmo, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta. Everton Ribeiro, eu acho também. Está entrando aí nesse patamar. É menos carismático para ser ídolo, né? Isso pesa também, não tem aquela... Mas acho que tecnicamente ele vai também se inserindo aí. Os outros, Rafinha foi muito bem, foi embora, Felipe Luiz muito bem, em alguns momentos mal, mas muito bem. Agora o Davi Luiz, tem muita liderança. Então, mas ídolo, eu acho que são esses caras aí. O Bruno Henrique, assim, o cara vai lembrar no futuro, vai pensar, porque tinha Bruno Henrique como jogar, o Gabigol, os gols decisivos, Arrascaeta era o craque do time. Eu acho que são esses caras aí. E o Everton Ribeiro talvez entre, o Diego acho que não. Concordam com o Mauro? Eu, só fazendo uma observação, eu também acho que ídolo eu não sei. Mas eu acho, Mauro, você falou, né, que ele tem esse media training. Realmente, ele tinha um discurso já preparado. Mas uma coisa que eu admirava é que o Diego sempre botava a cara, né? Às vezes você vê jogador que perde. O Diego, ele perdeu aquele pênalti contra o Atlético Paranaense, né, que ele foi muito criticado, e ele foi falar. Eu achei que ele não iria falar. Eu acho que isso é uma postura... Principalmente em aeroflase, em crises de aeroportos, ele é um dos que botava a cara. Eu concordo com o Mauro César. Ele já ia com um discurso bem preparado, mas ele botava a cara. Isso eu admiro um pouco, porque eu vejo muito jogador quando erra, sair por trás, não parar pra falar com a imprensa. Ele é um dos caras que sim. E até ele tem, como destacou o Mauro, ele é muito inteligente desde moleque, né? Ele é muito precoce em tudo, né? Era mais jovem que o Robinho, já estava com aquele mesmo talento daquele timaço do Santos em 2002. Até grande carreira na Europa também. É um excelente jogador, isso não discute. Agora, não é só o caso do Diego Ribas, mas a idolatria também, voltando a falar algo parecido com o que eu estava falando de outro assunto, ela é uma coisa absolutamente individual, né? E é meio coração de mãe em relação ao torcedor. Eu posso considerar um jogador ídolo, você pode não considerar ídolo, e aquela coisa, quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. É de paixão, né? E muitas vezes nem todo craque é um ídolo, e às vezes nem todo ídolo é um craque. Né? Você pegar o exemplo do Flamengo, estamos falando do Flamengo, o Rondinelli, o deus da raça,
mega ídolo rubro-negro. Era um craque, não. Era até um jogador de bom nível de seleção brasileira. Não era um cara, mas craque não era, evidente que não era. Mas é um mega ídolo, né? Por tudo que fez, por tudo que lesionado até não pôde jogar a final de 80, levou um coice do Palhinha, estava todo quebrado. O Leio mandou uma carta para o Coutinho ler no vestiário dos 3-2. Então, tudo aquilo, né? Uma grande identificação. Olha, que até depois jogou no Vasco, jogou antes no Corinthians, e mesmo assim é um ídolo. Agora o Diego tem bola para ser um grande jogador, aí o conceito craque também é discutível e tal, e teve um momento de ídolo, inclusive por essa coisa de liderança e tal. O que o Mauro falou é absolutamente irrepreensível, porque eu concordo com tudo aquilo que ele falou, inclusive nesse episódio desnecessário com o Vene Casagrande, e aqui não é corporativismo nenhum. Trabalhei com o Vene em outros lugares, trabalho com ele no SBT também, não é por isso, apenas acho que é desnecessário, como já falou o Mauro. Agora, a história dele no Flamengo foi muito legal, inclusive no momento também. Vou te interromper rapidinho, que a gente vai voltar pra TV. Estamos de volta, Não, TV Jovem você Pan, na TV, na rádio e no YouTube. Mauro Betti complementando o que ele tinha pra falar do Diego. Nesse momento é fundamental, taticamente, essa mudança dele mais atrás, fundamental na conquista do Brasileiro do 20, na virada espetacular histórica contra o River Plate em Lima, também fundamental. Acho também, e nisso é muito inteligente algo que falou o Mauro César, o Dorival Júnior, muito do Dorival Júnior, o mérito dele, além de arrumar aquele trabalho horroroso do Paulo Souza, é ele pegar e abraçar os caras, falar, pô, eu sei quais são as lideranças, sei quem são os senadores, o Diego é claro que é um deles. Seguro, falo aquilo, jogo pra galera e faz parte, faz a administração de elenco, de egos também. Agora, de novo, eu não posso falar que o Diego é ou não é um ídolo, porque quem tem que falar isso é o torcedor do Flamengo, não sou eu. E mesmo do meu time, você pode discutir se o Dudu é ídolo ou não. O Dudu atual, claro que é, o craque, o maior jogador do Palmeiras do século, mas é a questão do torcedor. Vamp, quer comentar alguma coisa rápida sobre o Diego, você acha? Meus parabéns, o Diego, eu vi começando no Santos, ele e Robinho, joguei a final no Brasileiro 2002. Tava lá e tive uma Mal conseguiu jogar, inclusive, né? Não, e ele saia comigo pra jantar, um amigo. Ele já moleque, ele saia comigo pra jantar. É mesmo aqui em São Paulo? Você que levou pro bom mau caminho, então. Não, levava ele pra jantar. O Diego é super bom caminho, é super Não, o Diego eu sei, mas você também era um bom menino. Ele ficou assustado, Mauro, ele ficou assustado que foi jantar só, olha só quem foi jantar. Eu, ele e Adriano Imperador. Ele olhava pro Adriano, quando viu, Adriano, por sinal, casou Adriano, hein? Notícia aí, mas daqui a pouco o Adriano casou, vai torcer. É uma roda gigante. Aí. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, certo? Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Diego é um jogadoraço, cara. Jogadoraço aí. Fez muito aí pelo Mengão, tá certo? Porque quando o Diego chegou, ainda não tinha formado esse elenco aí, multicampeão aí do Flamengo, né? Ainda era um elenco daquele fraquinho, cara, que o Flamengo ainda não tinha grana pra bancar aí todos esses jogadores aí que o Mengão conseguiu contratar aí em 2019, né? Então o Diego chegou na época das vacas magras e pôde aí fazer a sua parte ajudando o Mengão num tempo bem difícil, né? Então por isso que eu considero o Diego um jogador muito importante aí na história da ascensão do Flamengo, né? Então, sobre a questão do media training, né, que o Mauro César falou, né? Eu concordo assim em partes. E não, né? Por quê? Seguinte, quando o Flamengo ainda não tinha esse timaço aí, ele mais perdia do que ganhava, né? Às vezes chegava em finais, perdia. O Diego perdeu um pênalti aí na final contra o Cruzeiro. E veio falar, né? Mas o que o Mauro César queria pra ele dizer, né? Quer dizer, pô, ele tinha que ter um discurso ali ensaiado. O Flamengo mal, né? Ele tem que ter uma resposta à altura. E como o Piado falou, né? Ele disse que é uma característica dele, né? Uma qualidade do Diego, né? Uma coragem de vir falar mesmo depois de ter perdido o pênalti na final, né? Então, são questões aí que temos que discutir. Mas ninguém discute que o Diego foi muito importante aí para o Flamengo, tá certo? Para conquistas de títulos, né? Para essas conquistas aí dos títulos aí do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, e tudo aí que o Flamengo ganhou. Tem uma mãozinha ali, um pezinho ali do Diego, tá certo? Galera, pedir a você aí que gostou do vídeo de hoje, que deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal, galera, é de graça, tá certo? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho da notificação para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.